manhã de vitória, manhã de salvação, Pai. Que o Senhor Jesus possa falar aos nossos corações através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Aí eu quero convidar você, então, a abrir agora a sua Bíblia em Lucas capítulo 23, versículo 42. Lucas capítulo 23, versículo 42. Vamos ler a partir do 39, versículo 39. Lucas 23, 39. 42 é o versículo chave, mas nós vamos ler a partir do versículo 39. Então diz assim o texto: um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo: você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém o outro malfeitor o repreendeu, dizendo: você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. E o 43, em verdade lhe digo, Jesus respondendo, que hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Amém. Nesse contexto aqui, cronologicamente, essa foi a segunda palavra que Jesus proferiu na cruz. A primeira palavra ainda está nesse mesmo capítulo, um pouco acima, é quando eles chegam no Calvário, crucificam Jesus, assim como os ladrões, à direita e à esquerda, e Jesus, vendo todo aquele movimento, todo aquele escárnio, toda aquela injúria, diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi uma das... E aí esse malfeitor, ao ouvir isso, conjecturo eu, quebrantou o seu coração e teve uma das mais ousadas orações que já foram feitas, porque ele ousou crer na vitória final de um rei. Olha só, ele ousou crer na vitória final de um rei que naquele exato momento não demonstrava outra coisa além do seu poder de morrer. Aquele malfeitor disse: lembra-te de mim quando entrares ou quando você vier no seu reino. Ora, quem tem um reino é rei. E como aquele malfeitor conseguiu olhar Jesus naquele momento, ensanguentado, preso numa cruz, como um rei? Foi pela fé. O malfeitor demonstrou confiança espantosa em Jesus, porque ele viu Jesus morrendo naquela cruz e, no entanto, ele creu que ele, Jesus, teria um reino. Ele demonstrou naquele momento uma confiança, uma fé, porque, como diz Hebreus capítulo 11, a fé é a esperança daquilo que não vemos e a certeza de fatos que ainda não se realizaram. Porque a palavra fato, ela significa aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, por exemplo, eu estou neste momento aqui pregando, fato. Dizer eu estou aqui cantando não é fato. Eu estive, não estou mais. Fato é aquilo que está acontecendo nesse momento. Por isso, inclusive, quando a gente diz fato real, é até uma redundância. Porque se é fato, é real. Está acontecendo. Mas a fé diz que a pessoa que tem fé é aquela que crê num fato que ainda vai acontecer. Ela crê que vai acontecer aquilo, e foi o que esse malfeitor teve nesse momento, naquele momento. Ele
houve uma oração especial de graça no seu coração. E aí eu vou lembrar aqui, não precisa abrir, que eu vou citar algumas referências aqui e já vou lendo para a gente dinamizar o tempo. Hebreus capítulo 3, versículo 7. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Depois o texto continua, e aí com mais calma depois, abra lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, 8, 9, medita no texto que a palavra diz. Mas o autor de Hebreus, ele já diz isso. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É aquele ladrão ouviu a voz do Espírito Santo nele. Ora, como se a Bíblia não diz isso? Porque eu conjecturo. Para você estar aqui, foi obra e graça do Espírito Santo, porque como a própria palavra de Deus diz, que é o Espírito Santo quem nos convence do juízo, da justiça e do pecado. É o Espírito Santo quem convence o homem. Por mais que você tenha um familiar que está há anos, um parente, um amigo, um colega de trabalho, que está há anos te chamando de crentão, chato, o homem Bíblia, ou coisa do tipo, e você está ali tentando dar testemunho, tentando conversar com ele, e se frustra às vezes, eu não vou mais falar nada não, porque eu canso de falar de Jesus para ele, falo que Jesus está voltando, para ele tomar vergonha na cara e parar de errar, mas ele nunca quer me ouvir, porque não somos nós quem convencemos. É o Espírito Santo de Deus, então a gente tem só que agir com paciência e amor. E assim como eu estou falando aqui com um grupo aqui na igreja, também tenho certeza que tem um grupo nos ouvindo na internet que vale essa palavra também. Se hoje o Espírito Santo falar no seu coração, não o endureça. Dê ouvidos a ele. Abra o seu coração, porque hoje é palavra de salvação. Tem um texto, seria uma canção que eu ia cantar, mas para também dinamizar o tempo, eu não cantei ela. Mas é uma canção muito conhecida, eu só vou recitá-la, não vou cantá-la. O Rei e o Ladrão. Há um autor de música evangélica chamado Sérgio Lopes. Ele é conhecido como o poeta cristão, pelas canções que ele escreve. E uma das canções que me emociona, me emociona sempre, essa canção me emociona sempre, é quando ele se colocou no lugar do ladrão e escreveu essa canção. Ele diz assim: meus olhos tão cansados e marcados pela dor, não me importava mais a vida sem qualquer valor. Humilhado em uma cruz, vendo ódio em cada olhar, só queria ter mais uma chance de recomeçar. Tentei num grande esforço contemplar na outra cruz quem era aquele homem que chamavam de Jesus, que comigo dividia ali solidão, vergonha e dor, porque tantos lhe odiavam e outros lhe davam amor. Teu olhar me fez estremecer e crer que ali estava o próprio Deus. Pude esquecer minha dor, eu tinha ao meu lado um rei, morrendo por falar de amor. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Lavaste com o teu sangue o meu coração. Sei que este amor não tem fim. Creio que és filho de Deus. Ninguém jamais me olhou assim. Quando entrares no teu reino, lembra de mim. Teu olhar me fez estremecer, em meio a tanta dor, tentando me dizer: eu te escolhi, filho meu, ainda hoje. No paraíso comigo estarás. Eu peço perdão, é porque eu sou uma pessoa que tem caracteristicamente muito emotivo. Então, dependendo da situação, eu acabo embargando a voz e querendo chorar. Mas é a colocação dessa canção. O autor, ele se colocou no lugar do ladrão. E quantas pessoas ainda hoje continuam, de repente, com essa mesma visão? Uma visão de que, para mim, não tem mais jeito. Para mim está acabado, só queria ter uma chance de recomeçar. Talvez dentro de presídios, talvez pessoas em leitos de cama,
onde estão em alguma doença terminal ou gravíssima, com esse tipo de pensamento. Só queria ter uma chance de poder recomeçar. Pessoas que normalmente a gente não dá nada por elas, mas que elas têm um grande valor para Deus. Quando eu digo normalmente nós não damos nada por elas, é porque é do ser humano julgar. Em primeiro lugar, sim, a natureza humana já julgar o próximo. Na gravação da aula que o professor Jorge deu aqui, eu já estava fazendo a gravação, e eu citei que às vezes, dentro da igreja, a gente faz acepção de pessoas. Entra alguém muito bem arrumado, de terno, gravata, que nós julgamos ser um cara rico. E entra alguém de camisa, calça jeans, tênis, que a gente julga ser pobre. O outro tem mais dinheiro. E aí, por acepção, a gente dá mais atenção para aquele primeiro do que para o outro. Chama ele, você quer sentar aqui? Às vezes chama até de pastor. Como ele está tão arrumado, de gravata, de terno. O senhor é pastor? Mas às vezes ele só está arrumado assim porque ele quer andar bem arrumado. Ele é um terno que eu, por exemplo, eu tenho terno doado. Eu não comprei, não tive a oportunidade de comprar e me doaram. Se eu entrar aqui, alguém poderia julgar. Terno e gravata, dinheiro. Não. Como o irmão Jorge falou também, que a irmã Norma falou do tênisinho branco dele, que bonito. Meu tênis branco, Não, ele não teve, não é que ele não tenha a capacidade de comprar, mas aquele dali foi doado também. Entendeu? E a gente às vezes olha e julga as pessoas. Como muitos julgaram Jesus, voltando o foco aqui, como muitos julgaram Jesus, como muitos julgaram aquele ladrão que, conjecturando pela letra da canção, quando ele diz, na luz do teu olhar, só lembrar aqui, encontrar aqui. Na luz do teu olhar, senti o teu perdão. Quer dizer, quando Jesus olhou para aquele ladrão, e isso a Bíblia não precisa dizer, a gente sabe que é verdade. Quando Jesus olhou para aquele ladrão, ele não olhou com um olhar de condenação, não olhou com um olhar de você está aí porque você fez por merecer. Ele olhou com um olhar de compaixão, assim como antes ele já tinha falado, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então ele olhou com um olhar de compaixão. Vamos falar de dois aspectos, então, dentro desse texto. O primeiro, a oração do ladrão arrependido na cruz. A oração do ladrão arrependido na cruz teve uma confissão aberta da culpa e do pecado, quando ele diz, nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. O ladrão reconheceu que aquilo que ele fez de errado o levou a estar ali. Que ele mereceu estar ali. Não precisava ninguém ficar falando, você está aí porque você merece. Ele sabia, porque ele tinha uma coisa também dentro dele chamada consciência. A consciência é aquilo que Deus colocou dentro dos nossos corações como um ato para nós julgarmos atos morais. E como anda a nossa consciência? Como anda a sua consciência? A consciência, então, é a nossa alma que tem a capacidade de diferenciar. A nossa alma tem capacidade de diferenciar entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal, nos impulsionando a fazer o que é bom e evitando o que é mal. Até na semana passada, na escola bíblica, eu mencionei, você pegar uma pessoa que não é cristã, você não precisa falar para ela que matar é pecado, que matar é errado. Ela sabe que matar é errado. Ela sabe que roubar aquilo que não lhe pertence, pegar do outro que não lhe pertence, é errado. Ela sabe que ficar com a mulher de um amigo ou de um desconhecido que seja, uma mulher casada, ou um homem com uma mulher casada, é errado. Porque há uma lei moral. Ele sabe que é errado, porém,
muitas das vezes, agora eu vou colocar nós, é como se tivéssemos aquele anjinho bom e anjinho mau falando e a gente dá ouvido para o anjinho mau. E deixa a consciência de lado. Não, vou fazer isso aqui, ninguém vai ver, é rapidinho, é curto, enfim, a gente começa a dar justificativas ou explicações e a consciência vai sendo cauterizada ao ponto de falarmos um dia como aquele outro ladrão falou. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. O primeiro, de um lado, reconheceu, cara, nós fizemos o que para merecer de estar aqui. Nem nesse momento você consegue entender isso, mas o outro já estava com a consciência cauterizada. Recente, foi acho que em janeiro, eu recebi uma mensagem de um contato de trabalho falando assim, eu tô com a minha conta bloqueada, tem como você pagar um boleto para mim? Eu vou te mandar o boleto, você paga. Não, vou te mandar o número da minha conta, você deposita um empréstimo para mim, para pagar um boleto. Eu logo maldei, que é essas coisas de WhatsApp que os outros pegam a conta de alguém para ficar pedindo dinheiro emprestado. Mas eu entrei na conversa, eu falei, me dá o número da sua conta. Aí a pessoa me deu o número da conta, eu falei, posso pegar então o número da sua conta e levar para a polícia para te denunciar e tudo? Aí a pessoa falou, pode, é laranja, não sou eu mesmo, é um laranja. Quer dizer, tipo, tá nem aí, né? Consciência cauterizada. Aí eu falei, poxa, mas você não pesa a sua consciência de você estar fazendo mal aos outros, mal a essa pessoa que você roubou o WhatsApp, mal. Eu comecei a falar com ela e aí ela veio me xingando. Quem é você? Você, de repente, é pior do que eu e que não sei o que. Começou a xingar palavrão. Falei, cara, eu não estou xingando palavrão para você. Você pode estar me ofendendo, tá, tipo, armando uma defesa para justificar o que você está fazendo, mas você sabe que o que você está fazendo é errado. Aí ele continuou conversando comigo, mas sem ofensa dessa vez. E aí eu levei para o lado de Deus. Eu falei, cara, perante Deus isso é errado. Não sei se você conhece Deus, se você conhece a Bíblia, mas é pecado. Você está cometendo uma injúria contra o próximo e tudo mais. Ele só agradeceu e falou, tá bom, obrigado pelas suas palavras, e saiu. Parou de conversar comigo. Deve ter continuado a fazer o que estava fazendo. Pessoas de consciência cauterizada, que já não tem mais a culpa dentro de si, faz sem sentir mais a culpa. Já é normal, já virou normal. Então, aquele ladrão teve uma consciência diferente, a consciência falou dentro dele. Ele reconheceu pela sua consciência que seus atos cometidos foram errados. Dessa forma, a consciência é uma grande aliada da vida de santidade. E aí eu vou citar aqui alguns textos bíblicos onde a consciência, a nossa consciência, aquilo que Deus colocou dentro de nós, é nosso aliado e não nosso inimigo. Por exemplo, Romanos capítulo 2, versículo 15, diz assim, estes mostram a obra da lei, deixa eu só explicar rapidamente o contexto do que eu estou lendo. Paulo aqui está falando dos gentios. Paulo está falando para judeus sobre os gentios. Paulo vem falar que os gentios têm a sua lei gravada dentro de si, mesmo não conhecendo a lei. Que lei que ele está falando aqui? A lei mosaica, que os gentios seguiam. Então Paulo está falando aqui, estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Ou seja, Paulo está falando aqui que Deus colocou uma consciência moral em nossos corações. E agora eu estou trazendo para nós. Como eu falei no contexto, Paulo está falando dos gentios para judeus. Judeus, vocês fazem o que vocês foram ensinados pela lei. Os gentios fazem as mesmas coisas, porque Deus colocou no seu coração uma consciência moral. Eles não matam, eles não furtam, eles não adulteram, porque eles sabem
que isso é errado. Não porque alguém ensinou a eles, mas porque há uma lei moral, há uma consciência dentro de si. Que quando a gente tenta pular essa consciência, né, botá-la de lado, a gente acaba cauterizando, destruindo ela. E aí Paulo fala aqui, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes. O que é o pensamento conflitante? É porque eu tenho vontade de fazer aquilo que é errado. A tentação. Mas a consciência está aqui, ó. Isso está errado, cara. E aí meu pensamento começa a conflitar. Outro texto é Atos capítulo 23. Quando o autor diz assim, Paulo, autor Lucas, Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse, meus irmãos, tendo vivido até o dia de hoje com a consciência limpa diante de Deus. E aí depois ele continua falando. Ou seja, a nossa consciência nos ajuda a andar diante de Deus e dos homens de cabeça erguida. De deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo, sem ficar pensando o que eu fiz ou deixei de fazer que foi errado e está me tirando o sono. Porque a consciência vem me acusar. A consciência vem falar, ó, tá vendo? Lembra que você falou que não deveria ter falado? Lembra que você pegou que não deveria ter pego? Onde você foi que não devia ter ido? E aí a consciência nos força a nos corrigir. E aí entram os pensamentos conflitantes, porque a gente tenta se justificar. Não, mas depois passa. Depois a pessoa perdoa. Depois... E aí, às vezes, também a gente fala que é o Espírito Santo nos incomodando. E tem tudo a ver. Porque eu estou falando da consciência, mas não elimina o fato de ser também o Espírito Santo. Porque, como Paulo falou em Romanos, que eu li, foi Deus quem colocou em nós essa consciência. Foi Deus que colocou em nós essa capacidade. Então, ela não vem de nós. O saber o certo e o errado não vem apenas de nós, mas vem de Deus. Outro texto está também em Romanos, agora no capítulo 13, no versículo 5. Ele diz assim, portanto é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também pelo dever da consciência. A consciência nos ensina o que é certo e o que é errado. E que devemos obedecer às autoridades. Sejam elas autoridades eclesiásticas na igreja, um pastor, o líder, como também autoridades governamentais. No nosso trabalho, o nosso chefe é a nossa autoridade. Se eu, por exemplo, sou um professor de um curso e eu tenho um coordenador em cima de mim, eu não posso desobedecê-lo. Ele falou para eu dar essa matéria aqui, mas eu não estou a fim de dar ela não, vou fazer outra coisa. Vou falar de outro assunto. Eu estou desobedecendo a minha autoridade. Bem como também autoridades governamentais. Existe um código de lei civil de trânsito, por exemplo, que fala que quando eu vejo uma placa com uma letra E e um corte no meio, significa que não pode estacionar, mas eu paro o meu carro, eu vou ali rapidinho e já volto. Mas esse rapidinho acaba demorando 10 minutos. E aí quando eu chego, tem um papelzinho lá no vidro. Caramba, como é que pode? Não demorei nada. Mas existe uma lei dizendo, proibido estacionar. Não está dizendo assim, ó, somente até 10 minutos. Tolerância de 2 horas. Estava dizendo proibido estacionar. Então, eu desobedeci. A consciência, ela me diz, ó, poxa, aqui está escrito para não estacionar. Eu não posso fazer isso. Outro texto está em 1 Timóteo, no capítulo 1, versículos 18 e 19. Paulo escreveu para Timóteo assim, esta é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo. Esta, aí agora eu vou parafrasear, esta é a admoestação que Paulo faz a nós, seus filhos, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que firmado nelas você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé.
que acontece com um barco quando naufraga? Afunda, fica destruído. E aí Paulo está escrevendo para Timóteo. Alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então, quando a gente rejeita a nossa consciência, aquela voz que diz dentro da gente que é certo, que é errado, quando a gente rejeita, a gente sai da fé, sai do caminho da fé. A nossa fé fica destruída. E o outro ladrão já estava com a sua fé, com a sua consciência destruída. Como eu li antes, ele escarneceu de Jesus. Ele zombou de Jesus. Se você é mesmo rei, desce daí, salva a si mesmo. E salva nós também, tá? Tira a gente também. O arrependimento genuíno que esse ladrão teve, o arrependimento genuíno em nossos corações, nos leva a ter essa atitude de reconhecermos os nossos erros e as consequências deles, sem ficar se justificando. Quantos aí se justificam que o meu pai me batia, minha mãe me abandonou, por isso que eu fiquei assim. Hoje eu tenho um amigo, pastor, que alguns aqui conhecem, talvez não se lembrem quando eu falar o nome, que é o pastor... E agora que eu esqueci o nome. Lá da Chatuba. Pastor Alain, isso. O pastor Alain, que já veio aqui, ele foi nascido e criado na Chatuba. Lá dentro mesmo. Chatuba não, perdoe-me. Chapadão. Confundi o nome. Nascido e criado dentro do Chapadão. Saiu, morou um tempo fora e voltou para lá como pastor, numa igreja dentro do Chapadão. E para ir lá, que poucas vezes eu fui lá, eu ia até a Pavuna, ali na estrada Rio do Pau, parava ali e ficava esperando. Aí ele vinha de carro e buscava a gente, porque já começavam as barricadas, as coisas, né, ruins lá dentro, que a gente já começava a ver. Então não era qualquer um que podia entrar, não era qualquer um que podia ter acesso, mas ele tinha. E ele convivia com esse tipo de pessoas assim, pessoas que justificavam as suas atitudes no passado, nos pais, na família, na criação. E ele, uma vez eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem dele, que ele também não teve uma criação bonita com seus pais ali, criando desde pequeno até o adulto. Ele também passou por problemas assim. Mas ele identificou que ele não era o pai dele, ele não era a mãe dele, ele precisava agir de forma diferente. E claro, depois que se converteu ao Senhor, aí foi muito mais fácil esse pensamento dentro da mente dele, dentro do coração dele. E aí ele deu essa mensagem para jovens, falando sobre isso. Não se justifique em cima de coisas do passado, porque eu fui criado assim, porque me abandonaram, porque me bateram, porque eu não tive oportunidade, porque isso não justifica os atos. E o ladrão que se arrependeu, reconheceu, nós merecemos estar aqui, porque nós fizemos errado. E aí, como a canção que eu li, eu acredito que se ele pudesse ter mais uma chance, acredito eu que ele faria diferente. Se Roma agisse diferente, eles não morreram. Desprende eles da cruz e liberta. Ele se converteu ali naquele momento. Com certeza a vida dele seria diferente. Porém, a gente sabe o final da história, né? Os judeus, como o dia seguinte, que era o sábado, que começava às 18 horas da sexta-feira, estava muito próximo de acontecer, era o dia da preparação da Páscoa, e seria para eles uma ofensa espiritual ter aqueles homens ali na cruz. Eles pediram que retirassem aqueles homens de lá. Mas como os dois ladrões não haviam morrido logo, então eles quebraram as pernas, quebraram os ossos da perna, para que eles morressem rápido. Isso está escrito em outro texto de João. Num texto de João fala que os soldados romanos quebraram as pernas dos ladrões para que eles morressem rápido. Ou seja, o ladrão se arrependeu. Sabemos que ele foi salvo, mas aqui na terra ele não teve outra chance. Quantas pessoas querem só ter mais uma chance?
E aí Deus nos dá essa chance hoje. Uma oração dirigida à pessoa certa. A oração desse ladrão foi dirigida à pessoa certa. Em um significado geral, oração é um ato religioso no qual o homem procura manter uma ligação com seres divinos através da súplica, da ação de graças, do louvor, da adoração, entre outros propósitos. Isso é uma definição de forma geral, tá? Não é uma definição, porque oração não é uma coisa, um ato específico ou exclusivo do evangélico. Oração está em qualquer religião. Então, oração é isso, é um ato religioso no qual um homem procura manter uma ligação com seres divinos. E a quem nós temos dirigido as nossas orações? Em quem temos confiado, com quem temos nós desabafado? A Bíblia nos ensina que muitas orações não são dirigidas a pessoas certas. Desde o Antigo Testamento era muito comum as pessoas orarem a imagens. E muitas vezes Deus alertou contra essa prática. E aí, por exemplo, Salmo 115, no versículos 1 ao 8, o texto diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? O nosso Deus, ele está no céu, faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos humanas. Não tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, Salmo 115 deixa bem claro que aqueles que assim o fazem, que se voltam suas orações para ídolos, tornam-se tão mortos como eles. É uma oração falada para ninguém, no vazio. É como se você estivesse falando e quando você vê, estou falando sozinho? Me deixou falando sozinho. Mas do contrário, o nosso Deus não tem nada para a gente apalpar, nem para a gente ver, não tem olhos, não tem boca que possamos ver, mas Ele diz que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa nos ouvir, nem as suas mãos encolhidas para que não possa nos tocar. As palavras de Joel repetidas por Pedro em Atos 2:21, Pedro repete a palavra de Joel dizendo assim: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nossas orações, nossas súplicas, nossa invocação tem que ser voltada, direcionada única e exclusivamente para Deus, para o Senhor Jesus, para o Espírito Santo. Foi exatamente o que o ladrão arrependido fez. Ele invocou o nome do Senhor. Ele olhou para Jesus e falou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. A Bíblia não fala que ele pediu clemência para os soldados, clemência para Roma. A Bíblia fala que ele pediu salvação, procurou salvação para a pessoa certa. E a resposta veio de imediata. Uma oração que manifestou confiança no Salvador. A oração do ladrão manifestou fé. Nós não sabemos se o ladrão da cruz conhecia o Antigo Testamento, que nesse caso para os judeus é conhecido como Torá. Mas ele exerceu o que o Salmo 37 diz. Salmo 37, versículo 5. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele tudo fará. E foi exatamente o que aquele ladrão na cruz fez. Ele entregou a sua vida ao Senhor Jesus. Confiança está relacionada com
fé. Se você tem confiança, você então tem fé. Fé é a coragem de acreditar, sem qualquer desconfiança, em algo que nos foi prometido e ainda não vemos, mas que esperamos, baseado na fidelidade da palavra que nos foi dada. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se vê. Salmo 55:22. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Lance os teus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Não é sobre ídolos, sobre pessoas. E o pastor Jorge leu aqui no início o texto de Tiago, que a oração de um justo muito pode em sua eficácia. A oração de um justo que é voltada para o Senhor, que é direcionada para o Senhor. Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Entregue as suas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Nós não sentamos e esperamos de braço cruzado as coisas acontecerem. Nós levantamos e agimos. Acordamos cedo para o trabalho. Fazemos as atividades de casa. Mas tudo isso nós entregamos nas mãos do Senhor. Senhor, estou saindo para o meu trabalho agora. Meu dia eu entrego ao Senhor. A condução, o carro que eu estarei, a rua por onde eu passar, quando eu chegar no meu trabalho, as pessoas com quem eu falar, tudo o que eu fizer, que seja como Romanos 8:28, que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam ao Senhor. A oração do ladrão arrependido na cruz, ela foi uma confissão de Jesus como rei. O ladrão arrependido reconheceu Jesus como rei ao dizer: quando você vier no seu reino. E lembra que eu falei, ninguém tem um reino se não for um rei. Aquele ladrão arrependido na cruz, ele olhou para Jesus ensanguentado e viu nele, conjecturando eu, vestes reais. Olhou aquele Jesus com uma cruz de espinhos na cabeça e viu uma cruz de uma coroa de espinhos na cabeça e viu nele uma coroa de ouro. Viu ele de braços abertos, pendurado na cruz, mas viu alguém de braços abertos para abraçar. Como que ele pode ter visto vestes reais? Como que ele pode ter visto coroa de ouro? Como que ele pode ter visto braços abertos para abraçar? Pela fé. Quem confia, tem fé. E aquele ladrão na cruz demonstrou isso, que ele viu Jesus como rei. Essa situação concorda com o que o Paulo disse lá em Filipenses capítulo 2. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquele ladrão na cruz arrependido reconheceu que Jesus é o Senhor. Quando Paulo disse em Romanos capítulo 10, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Paulo escreveu algo que aconteceu com o ladrão alguns anos antes. Se com a tua boca você confessar Jesus como Senhor, e aquele ladrão confessou Jesus como Senhor quando disse: quando vieres no teu reino. E eu não digo que alguém tem um reino se eu não admitir que ele é um rei. Aquele ladrão arrependido confessou Jesus como Senhor e como Rei. Então, se alguém não ainda confessou Jesus como Senhor e Salvador, esta é a oportunidade. Eu lembro aquele texto que eu li lá em cima de Hebreus. Como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração.
Hebreus, capítulo 3, versículo 7. Agora, não vou parar só no ladrão. A resposta do ladrão veio imediata. A resposta de Jesus para o ladrão veio de imediato. E foi uma resposta misericordiosa. O Senhor, sem repreensões, perdoou suas blasfêmias. Olha só o que eu estou dizendo. O Senhor Jesus, sem repreensões, perdoou as suas blasfêmias. O texto que eu vou ler agora está em Mateus capítulo 27, no versículo 33. Lucas não narra esse fato, mas olha só, Mateus escreve: chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram vinho com fel para Jesus beber. Mas ele, provando, não quis beber. Então você vê que foi logo quando eles chegaram no Calvário, logo no início. Depois de o crucificarem, repartiram entre si suas roupas, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da cabeça de Jesus puseram escrito a acusação contra ele. Esse é Jesus, o rei dos judeus. E 2 ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve a si mesmo, se você é filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, zombando, diziam: salvou os outros, salve a si mesmo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. É rei de Israel. Que ele desça da cruz e então creremos nele. Confiou em Deus, pois que Deus venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse: sou filho de Deus. 44, onde eu quero chegar. Também os ladrões que haviam sido crucificados com ele o insultavam. Veja que Mateus põe no plural: os ladrões que foram crucificados com ele o insultavam. Nesse momento, Jesus provavelmente olhou para toda essa blasfêmia e disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E aí a gente pode entender o arrependimento que aquele ladrão alcançou. Por ouvir, agora fazendo também uma lembrança da música que eu recitei, quando ele olhou para aquele homem e não viu mal nele. Como é que pode estar nessa situação e ainda lança perdão para os outros, para aqueles que estão blasfemando? E o ladrão, então, se arrependeu. Por isso eu disse que o Senhor Jesus, sem repreensões, perdoou as suas blasfêmias. A oração de Jesus pelo perdão dos seus inimigos encontrou sua resposta na súplica do malfeitor. Isaías 55, capítulo 6, diz assim, Isaías 55, versículo 6, busquem o Senhor enquanto ele pode ser encontrado, invoquem-no enquanto ele está perto. O ladrão na cruz teve a oportunidade, estava nas suas últimas horas de vida, mas ele aproveitou a oportunidade, enquanto o Senhor estava perto, ele invocou. Isaías 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Enquanto houve tempo e a oportunidade surgiu, o ladrão, arrependido, não hesitou em clamarem por Jesus, e Jesus então lançou uma promessa para ele: ainda hoje no paraíso comigo estarás. E não é só essa promessa que Jesus fala para a gente. Mateus 25, 34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Promessa de Jesus para todos nós. Apocalipse 2, 7. Ao vencer, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus.
Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse 2:11, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:26 ao 28, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Apocalipse 3:5, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. E Apocalipse 3:12, ao vencer, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome, o meu novo nome. Apocalipse 3:21, ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Apocalipse 22:12, eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. A Bíblia está cheia de recompensas e promessas de Jesus para nós. A chave é fazer como aquele ladrão arrependido, com fé, com confiança, que reconheceu Jesus como seu único e suficiente Salvador e disse: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aproveitou a oportunidade e Jesus disse imediatamente: hoje ainda estarás comigo no paraíso. Talvez para nós não seja hoje. Não sei quanto tempo nós temos de vida ainda pela frente. Se um dia, se um mês, se um ano, se 10 anos, se 100 anos. Mas sabemos, como Jesus disse várias vezes, ao vencedor, até o fim, darei várias recompensas. Que nós possamos ser fiéis até o fim com Jesus. Porque a salvação, ela é garantida para todo aquele que crê em Cristo. Senhor Jesus, graças eu te dou, Pai, por esta manhã e por esta palavra, Senhor. Pai, em nossos corações, que já aceitamos ao Senhor, que já nos convertemos a Ti, Pai, em nome de Jesus, que possamos continuar sendo fiéis ao Senhor até o fim. Não nos deixe olhar para a direita nem para a esquerda. Nos ajude a frear nossa língua, nos ajude a controlar nosso pensamento, nos ajude, Senhor, a andar nos teus retos caminhos, para que no final de nossas vidas possamos ouvir: vem, servo bom e fiel, vem sentar no meu trono comigo. Senhor, em nome de Jesus, agradeço ao Senhor. Também quero te pedir, Senhor, por aqueles que estiverem nos ouvindo, que ainda não aproveitaram essa oportunidade, que eles enxerguem que este é o momento, que se ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçam o seu coração, mas que neste momento possam reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, Pai. Que o teu Espírito Santo possa abençoá-los para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode aplaudir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Amém. Amém? A salvação é para todos. Foi para mim, foi para você, foi para um ladrão na cruz. E Deus nos mostra, e como foi muito bem nos lembrado no dia de hoje, através dessa mensagem, Ele não escolhe, Ele dá. Compete a cada um de nós escolher. Por isso, a Bíblia declara que Ele enviou o seu Filho amado para que todo, não é somente para mim ou para você, ou somente para um dos dois ladrões que estavam sendo crucificados com Jesus. É para todos. A salvação,
quando Jesus estava de braços abertos lá, era não só para aquele ladrão, mas para o que estava do outro lado. E para todos que estavam ao redor. E para todos que estavam além daquele redor. E para todos nós que estamos hoje vivendo nesse mundo. Porque todo aquele que nele crê tem direito à vida eterna com ele. Ele preparou tudo. Talvez você que está nos ouvindo tenha tido uma vida como daquele homem. Às margens do que a lei indica, do que a lei orienta, às margens das coisas certas, vivendo de forma errada, vivendo de forma desonesta, vivendo de forma que desagrada a Deus, vivendo de uma aparência dentro da igreja, vivendo de uma aparência dentro de casa, mas não vivendo de acordo com o que Deus preparou para você, como preparou para mim. Hoje é uma manhã, um início de tarde de salvação. Basta apenas crer. Basta apenas reconhecer quem Jesus é. Basta apenas se arrepender. Crer no Senhor Jesus. E tudo mais Ele fará. A nossa fé, o nosso arrependimento aciona a graça de Deus em fazer tudo por nós. Porque Ele já fez tudo. Então é como se a gente, através da nossa fé, apertasse o interruptor. E a graça que já foi preparada, porque Ele já preparou tudo, vem e dissipa todas as trevas. Já pensou no início dessa tarde você ter essa convicção de que aquele homem teve quando estava lá na cruz? Filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É para nós. É para você. E se você entendeu isso nesta manhã e quer entregar a sua vida a Jesus, faça isso agora. Se arrependa. Ah, mas eu fiz muitas coisas erradas. Imagina aquele homem que estava sendo crucificado. Mas Jesus disse para ele: eu te aceito. Eu te salvo. E eu tenho um lugar reservado para você no céu. Por isso, hoje, você estará comigo no paraíso. Jesus te aceita, meu irmão. Jesus te aceita, minha irmã. Do jeito que você está. Como alguém já disse, venha do jeito que estás. Não espera mudar para vir, não. Venha. Venha aos braços de Jesus e Ele te muda. Ele te transforma. Ele te restaura. Ele te renova. Ele te cura. Ele te limpa. E Ele te enche com o Espírito Santo dele. Porque Ele é Deus.
Você que hoje está entregando a sua vida para Jesus, faz contato conosco. Nosso telefone está passando aí. Para você que está nos assistindo, faça contato. Mande um aviso, eu entendi a palavra de Deus e eu entreguei a minha vida para Ele. E eu declaro, porque a Bíblia me garante e me dá autoridade para isso. As coisas velhas vão ficar para trás. E eis que Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Porque é isso que Ele faz. Tudo que aquele ladrão tinha feito acabou. E ele recebeu uma nova vida. Uma nova roupagem. Se tornou uma nova criatura. Uma nova pessoa agora com Cristo. E isso é tudo. É toda a diferença. Do que éramos para o que somos. Antes, ladrão. Agora, cristão. Agora, servo. Agora, herdeiro. Agora, filho. E o Pai está de braços abertos, te recebendo nesse início de tarde. Para você que entregou a sua vida. Aí na sua casa mesmo, do seu jeito, fale com Ele: Pai, recebe a minha vida. Limpa o meu coração, Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor nesta manhã, nesta tarde, nesse dia. Faça em mim, Senhor, algo novo. Transforme a minha vida. Me faça uma nova criatura em Ti. Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela salvação, Pai. Obrigado porque um dia nós também ouvimos como aquele ladrão. Ouvimos a Tua voz de salvação. E a Tua salvação entrou no nosso ser, Pai. Nós fomos transformados. E ali tivemos o acesso ao paraíso, Pai. A uma vida eterna com o Senhor. De paz, alegria. O sofrimento acabou, Pai. Porque nós estamos em Ti. E hoje cremos que pessoas também foram transformadas. Porque tudo acabou. E novas criaturas também estão se tornando, Pai. Tendo também direito e acesso a uma vida eterna com o Senhor no paraíso. Recebe, Deus, nesta manhã, nesse início de tarde, a cada alma, Pai, que se reconciliou contigo, Pai. A cada alma que se entregou ao Senhor. Porque cremos, Deus, que vidas foram salvas hoje. Recebe também as nossas vidas, Pai. Recebe a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.